Em tempos de pandemia, muitos de nós desenvolvemos uma consciência mais minimalista, ou seja, o consumo consciente. E por conta disso, muitos preferem fazer aquisições de roupas e acessórios em brechós. Mas o que de fato se deve comprar em brechós? Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo, e quem ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @RaquelRochaModa. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente gosta, que são os brechós. Como nós ainda estamos vivendo em pandemia, ainda que tem se estendido aí, tem muita gente que prefere aderir a uma forma mais consciente de consumir roupas e acessórios e por isso escolhe fazer suas aquisições em brechós. Mas a gente tem que lembrar que nem tudo se deve comprar em brechó. Temos que tomar um certo cuidado, por exemplo, com peças de uso frequente, principalmente agora que nós ainda estamos tendo que conviver com o coronavírus. Então a gente deve tomar alguns cuidados em relação a certas peças de brechó. Por causa disso, eu fiz esse vídeo em duas partes, dividi esse vídeo em duas partes. Nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre o que se deve comprar em brechó. No outro vídeo eu vou falar o que se deve evitar comprar em brechós. Mas tomando alguns certos cuidados, brechó é um ambiente ótimo para você fazer aquisições em menor valor, sendo que tem muito aquela coisa da consciência na hora de fazer a compra, porque quando você vai fazer uma compra no brechó, você está ajudando o meio ambiente, ou seja, você está evitando que aquela peça fique sem utilidade, muitas vezes que vá até para o lixo. Além disso, você está economizando, porque normalmente peças de brechó, elas costumam ser bem mais baratas do que a peça lá na loja nunca usada. Mas existem peças que a gente realmente deve pensar em fazer aquela garimpada no brechó. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. O que se deve comprar em brechó. E antes da gente começar, não esqueça de dar aquele like para dar aquela força aqui para o canal. Bom, gente, primeira coisa que a gente deve pensar é que no brechó você vai encontrar peças exclusivas. E aí você já deve pensar que no brechó as peças exclusivas têm aí o seu espaço garantido. O que são essas peças? Vamos pensar naquelas peças lá da década de 80, de 90, ou seja, são peças vintage. E quando a gente fala vintage, nós estamos referindo às peças originais, que para ser vintage tem que ter pelo menos 20 anos de existência. Então, vamos pensar que as peças vintage, elas são originais. Aí você pode estar pensando, Raquel, mas a gente está vivendo a volta dos anos 90, Ou seja, as peças de hoje são inspiradas aí nesses anos 80 e 90. Mas vejam, a moda, ela sempre volta, mas volta repaginada. Ou seja, essa volta dessas peças vintages, elas não vêm exatamente igual ao que era. Elas voltam com uma releitura. Então, para você adquirir peças originais, é só indo mesmo lá no brechó. Então, aquela jaqueta jeans bem encorpada, oversize, que era aquele jeans bem grosso, da fibra bem forte, oversize. Esse tipo de peça você vai encontrar no brechó e é bom você já ter em mente nesse tipo de peça quando você for fazer essa visita ao brechó. Além disso, peças de veludo são encontradas com mais facilidade. Você pensa numa peça em veludo, mas não está na moda atual, você não vai encontrar. E normalmente em brechós a gente encontra todos os tipos de veludo, até aqueles mais difíceis de serem encontrados, que são peças não tão leves, São veludos mais encorpados, não leves como esses feitos atualmente.
Porque na atualidade a gente vê muito mix de fibras, né? Você, por exemplo, nunca vai encontrar ou dificilmente vai encontrar um linho 100%. O linho hoje ele é misturado com outros tipos de fibra, como por exemplo a viscose. É comum você ver aquela peça de linho muito bonita lá na loja, mas quando você olha na etiqueta você vê que ali não é linho 100%. Vamos supor 70%, 80% e o restante é de viscose. Um exemplo só. E lá no brechó você encontra essas peças originais com tecido que normalmente é 100%. Então o bom de você comprar no brechó é que você vai encontrar peças originais vintage com tecidos em fibra 100%. Então, se você pensou no jeans, pensa naquela jaqueta, que também vai ser uma jaqueta única, porque são peças únicas. Pense na calça mami, aquela vintage mesmo, lá dos anos 90, não a calça mami de hoje, né, com os jeans mais suaves que são de hoje, mas aquela calça mami com jeans original, década de 90, né? Se você gosta muito de peças vintage, vá no brechó, porque lá é o lugar da gente adquirir essas peças de época. Próxima dica que eu dou é você ir ao brechó para encontrar padronagens e tecidos diferentes. Gente, padronagens de época, como por exemplo xadrez, aquele animal print mesmo, bem vintage, né? A oncinha vintage que dificilmente a gente encontra hoje. Então essas padronagens de época você normalmente não vai encontrar em lojas de departamento. Então o ideal é que você vá para o brechó. Por exemplo, aquele xadrez clássico Príncipe de Gales, a gente encontra hoje, mas não naquelas peças mais incorporadas, originais, que era, por exemplo, lá da década de 80, que normalmente esse xadrez, e aqui eu tô citando apenas o Príncipe de Gales como exemplo, mas o Pierre de Paule, o xadrez tartan, muito famoso nos anos 90, todos eles vinham em tecidos mais robustos, mais incorporados, tecidos mais grossos, até mesmo tweed. Então, por exemplo, se você quer adquirir uma peça, um casaco para viajar para um local mais frio, e você quer um casaco realmente que venha num tecido mais robusto, o ideal é você ir lá no brechó, dar aquela garimpada. Então o brechó é um lugar muito bom para a gente procurar blazer, com esse tipo de padronagem clássica, também casacos, peças feitas à mão, que é muito difícil encontrar hoje, que tenham assim uma durabilidade boa, porque o bom de você adquirir essas peças em brechós é porque são tecidos muito fortes, são duráveis. Claro que no brechó a gente tem que dar aquela garimpada, né? Não adianta você sair pegando qualquer peça porque está numa padronagem bonita, clássica. Veja se realmente essa peça está em boas condições. Porque se ela estiver em boas condições, mesmo já tendo sido usada, é sinal de que você vai fazer um bom investimento. E falar em padronagens diferentes significa também que você vai fazer a aquisição de uma estampa super exclusiva. Uma estampa que normalmente está fora de moda e a única forma de você adquirir aquela estampa clássica, bonita, num tecido encorpado, é indo ao brechó. E essa deve ser uma compra que você deve fazer que vai ser super assertiva. Terceira opção que você vai fazer uma compra certa em brechó é procurar por peças de marca. Gente, a gente sabe que bolsas, sapatos, acessórios, até mesmo roupa de grife, normalmente é muito cara. Mas lá no brechó você pode encontrar por um preço menor. E por que fazer esse tipo de aquisição? Pensa, gente, que essas bolsas, vamos supor, uma bolsa da Chanel, por exemplo, é de couro e um couro que vai durar a vida toda. A gente tem que pensar que mesmo que você faça uma aquisição um pouquinho mais cara, mas que seja numa peça de qualidade, que vai ter uma grande durabilidade,
E aí você não vai precisar ficar fazendo outras aquisições. Porque uma bolsa da Chanel, da Yves Saint Laurent, Dior, dessas marcas, elas costumam ser muito caras, mas elas duram a vida toda. Então, se você fizer a aquisição de uma bolsa dessas, você não vai precisar estar comprando outras bolsas, porque essa sua bolsa de marca vai durar muito, muito mesmo, porque normalmente são couros de boa qualidade, couro verdadeiro, não é o sintético. Porque o sintético, gente, eu nem indico vocês a fazerem aquisição não, porque não dura nada. Então, pensou em fazer a aquisição de uma peça de marca, já vá logo pensando nesse sentido, de que você vai fazer essa aquisição por um preço menor no brechó e que você vai ter a vantagem de ter aquela peça por muito, muito tempo. E aí isso vale para bolsas, sapatos, mas também jaquetas. E aqui eu digo para vocês priorizarem peças básicas, onde você vai usar muito, por exemplo, uma jaqueta jeans, Balmain ou de outra marca. Vai ter uma grande durabilidade e você vai usar muitas vezes, assim como as bolsas. Porque brechó é assim, muitas vezes aquela peça, ela pode até custar assim, um pouquinho mais, né? Ser um pouco mais cara, mas ela tem uma durabilidade incrível e a gente tem que prezar por isso. Não só porque você vai gastar menos do que numa loja mesmo lá com a peça nunca usada, mas você tem que pensar pela questão da durabilidade, porque também não adianta você ir lá no brechó e sair comprando tudo que é de marca e continuar comprando compulsivamente. Não, o brechó é exatamente para isso, são peças exclusivas, peças especiais, em que você faz a aquisição de uma dessas peças e é para durar a vida toda. Então, na hora de visitar um brechó, você deve pensar nessas peças que têm uma grande durabilidade. Então pense no couro original, num bom jeans, em peças de tecidos bem robustos, como tweed, um bom tricô. Tudo isso a gente encontra em brechó e vale a pena fazer aquisições. E como eu já falei anteriormente, também são peças vintage, são peças exclusivas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E embora a gente esteja vivendo nessa condição de isolamento, hoje nós encontramos muitos brechós online que dão essa possibilidade de adquirir aquela peça vintage sem precisar bater perna aí na rua. Inclusive existem brechós online voltados para peças de marca. E aí, você gosta de peças vintage? Você gosta de frequentar brechós? Conta aí pra gente nos comentários. E eu ainda vou voltar com um vídeo falando sobre o que não se deve comprar em brechó. Porque assim como essas dicas que eu passei para vocês nesse vídeo do que você deve comprar, do que você deve pensar logo antes de ir a um brechó para acertar nas suas compras, existem também peças que a gente deve evitar em brechó. E eu ainda vou contar para vocês quais são essas peças que a gente deve evitar num próximo vídeo. Por isso, para você não perder, já vai logo garantindo a sua inscrição. Se inscreva no canal e toque no sininho para que você seja alertado pelo YouTube quando o próximo vídeo do que não se deve comprar em brechó estiver aí no ar. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.